Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Bets de hoje no ar, porque temos de volta ela, Matheus Montenegro, a Ah! competição preferida dos apostadores, a UEFA Champions League. E provavelmente a mais difícil, tá, Fabermano? Esperamos que a gente tenha um retrospecto das últimas rodadas da UEFA Champions League, que a gente praticamente gabaritou tudo. Vamos que vamos, é bem dizer uma edição especial de UEFA Champions League, porque é o que a gente tem nessa terça-feira. A gente vai analisar todos os jogos da Champions League desta terça, tá? O foco desse programa é em análise, a gente sempre fala isso. Vai ter o bilhetezinho no final que a gente considera de mais relevante, mas a gente vai jogo a jogo aqui analisando, trazendo informações, estatísticas, um embasamento para você apostador. E aí você, com base na sua metodologia, se você gostar mais de múltipla, um bingão, pô, você pega ali um pouquinho de cada coisa que a gente fala ao longo do programa. Se você gosta de fazer uma aposta simples, ficar exclusivamente em um jogo, vai naquele que é mais confiável do que a gente for falar aqui. Enfim, fica a critério de você, tá? É um programa de graça, a gente conta apenas com coisas gratuitas aqui de vocês, tá? Um like, se inscrever no canal, ativar as notificações e também deixar o hypar. Porém, Fabermano, nós temos aqui um parceiro que, para você que quiser se aprofundar ainda mais, ter ainda mais estatísticas à sua disposição, Scoretel está na área, né, Fabermano? É isso, a melhor plataforma para você apostador, né, para você apostar com informações, com estatísticas, né, para você conseguir aí definir melhor os seus critérios de aposta, quando entrar, quando não entrar. Com informação fica tudo mais fácil e informação é o que não falta, né? Estatísticas é lá no Score Tabs. Você pode assinar o Pro, tá? O Pro, inclusive, tem dicas de apostas, né? Você vê tendências de jogos com mais gols, tendência de jogos com menos gols, mais escanteios, enfim. Tem um filtro especial para isso e você pode ter acesso aí por menos de R$ 1 por dia, tá? E usando o Pois é. nosso cupom hoje 10 fica ainda mais barato. Assina lá o Score Tabs, a nossa parceira aqui no Bets de hoje. Bom, Simbora. terça-feira só com Champions, viu, Matheus Montenegro? Ainda Pois bem, é. né? É boa. Eu gosto, eu gosto, eu gosto. Isso. Bom, vamos Vamos, começar vamos. pelos jogos mais cedo, né? Começando com Napoli e Eintracht Frankfurt, Como é, né? homem? Eintracht Frankfurt. Perfeito. Tem que falar Fez com aula de raiva, né? alemão já? Não, nunca fiz. Dá para perceber, né? Não, eu falei perfeitamente aqui. Um alemão iria me elogiar aqui. Bom, Perfeito. vamos lá. Classificação. 22º contra 23º, tá? As duas equipes têm uma vitória e duas derrotas. Olha aqui a quantidade de gols nos jogos do Eintracht, Matheus. Pois Em é. 3 jogos tivemos 18 gols. Você que é bom de matemática, isso dá quanto? 6 por jogo. Todas as partidas foram 5-1, inclusive, né? Ele ganha uma de 5-1 e perde duas de 5-1. É inacreditável. Seguindo uma tendência que existe também em jogos do Eintracht Frankfurt lá na Bundesliga, beleza? Dois times em situações muito parecidas. Os dois estariam conquistando vaga nos playoffs, porém, já na rabeira, né? É até o 24º que conquista vaga para playoff. Do 9º ao 24º vai para playoffs, né? Os 8 primeiros vão direto para as oitavas. Os jogos do Napoli também não ficam atrás, tá? Foram 13 gols, né? Média de mais de 3 gols por jogo. Mais de 4, pô. Então, 4 gols, né? Mais de É. 4 gols por jogo. Então, expectativa de gols, né, Matheus Montenegro? Vamos ver aqui Sim. os jogos deles na Liga dos Campeões, tá? Que é o nosso foco aqui. Napoli 6-2, perdeu do PSV. Teve expulsão, não foi? No início, se eu não me engano? Isso. Ganhou do Sport em casa e perdeu do City fora, tá? Então, esse jogo aqui destoou muito, né? 8 gols nessa partida. Venceu em casa e perdeu as duas fora. Já o adversário, o Eintracht Frankfurt, ele... Pegar aqui só a Liga dos Campeões, ele perde na rodada passada, né? Perdeu para o Liverpool, tomou 5-1, aí toma de 5-1 do Atlético de Madrid e ganha de 5-1 do Galatasaray. Todos os jogos foram 5-1. Impressionante. Cara, esse jogo do Napoli eu fui até ver, tá? Eu falei da expulsão, mas eu não vou nem botar tanto assim na conta, não, porque o jogo já tava 3-1 e tava no segundo tempo já. Então tava se encaminhando para o Napoli realmente perder aquele jogo, né? Que ele era favorito, diga-se de passagem, mesmo a partida sendo lá na Holanda. E aí o Napoli ele vem de um empate também contra o Como, lá pelo Campeonato Italiano, tá? O Højlund estava contundido, mas já voltou. O Napoli ainda tá sem Isso. Lukaku, porém esperava-se uma vitória nesse confronto, né? Atuando em casa contra a equipe do Como. Eu acho que a grande leitura desse jogo passa muito pelas odds, tá? Eu acho que é a grande questão. Porque são dois times, assim, obviamente, o Napoli no campeonato italiano, ele até tem uma projeção maior de título do que o Eintracht Frankfurt lá no campeonato alemão.
Mas eu não sei se a disparidade é tão grande assim, tá, velho? Acho que uma odd 1.6 para você pegar uma vitória seca do Napoli aqui, ela é arriscada. Eu acho que as odds É. não estão ajudando muito. Obviamente, é favorito e tudo mais. Mas eu não sei. Eu acho que se for para apostar na equipe italiana, eu esperaria o ao vivo, tá? Eu gosto de gols. Eu acho que é uma tendência boa e você acaba enxergando oportunidades melhores pré-jogo na aba de over goals. Tem um contexto aí do Napoli que ele tem mais dificuldade de fazer gols contra times mais fechados, tá? Que não é o Uhum. caso do Frankfurt. Então eu acho que gols é uma pedida boa para esse jogo aqui, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Gol no primeiro tempo já 1,27, tá? Eu acho bem provável que não tenhamos gols pelo Uhum. menos um gol no primeiro tempo nesse jogo. A linha de 2 gols tá 1,17. 2 gols Dois no gols do jogo. Napoli, tá quanto? Vê aí. 2 gols do Napoli, a gente já vê que tá 1,53. Tá bom, viu? Tem valor isso aqui. Bicho, se brincar, eu prefiro 2 gols do Napoli do que a vitória do Napoli, tá? Eu não duvido Isso. nada de ser um 2-2, por exemplo, um jogão desses maluco que é a cara do Eintracht Frankfurt, né? Diga-se de passagem. É isso, esse jogo é gols, né? Over 1,5, Sim. over, Ambas over marcam, 2, pode ser uma boa, tá? Ambas marcam, pode ser uma boa. Eu acho que o ambas. Eintracht vai... Ó, o Napoli, nessa temporada, ele tem 6 jogos em casa. Em 4 bateu ambas marcam, tá? Só não bateu Ambas contra o marcam Como no... sim, ó. É. 1,61. Ó, os únicos jogos em casa do Napoli, Napoli como mandante na temporada que não bateu ambas marcam, foi esse último, que foi o 0-0 contra o Como, e 1-0 no Cagliari. Mas todos os outros jogos que foram um pouquinho mais complicados, ele acabou levando gol dentro de casa, tá? Muito bem. Então, tendência de gols, claro, com favoritismo aí do Napoli, mas as odds não ajudam aí para pegar um dupla com gols, né? Pode ser também, se você quiser Sim. um dupla Napoli mais 1,5, Pois é, né? uma Enfim, boa. é por aí. Bom, temos Slavia Praga e a equipe do Arsenal, tá? A equipe do Slavia que eu vou colocar aqui, que nos últimos 10 jogos tem uma derrota só, Sim. tá? Mas temos que relativizar o campeonato que ele joga, que é o campeonato tcheco, né? Vamos colocar a classificação da Liga dos Campeões, até porque uma dessas derrotas foi pela Champions, né? Ele não venceu, 2 empates, uma derrota. O Arsenal, diferentemente, venceu os 3 jogos e não sofreu gols. Eu acho que dá para enaltecer um pouco do lado do Slavia ele dentro do seu contexto ali do futebol tcheco, né? Que de fato ele, se não for a melhor equipe, é uma das melhores, está junto ali com o Sparta Praga normalmente, né? Ele vem de 5 jogos sem sofrer gols, tá? Eu caracterizaria isso aí como algo positivo. Ele não tomou gol fora da Atalanta. Porém, quando ele teve um confronto, É, eu não vou nem dizer do nível do Arsenal, porque a Inter de Milão é ainda mais fraca do que os Gunners, né? Mas um confronto um pouco mais complicado, ele tomou um 3-0, que foi a Inter de Milão. Então, assim, você não pode se basear apenas nos últimos confrontos, porque é um contexto completamente distinto do que o Arsenal vive. E assim, o Arsenal dentro da Premier League, ele é ainda melhor do que o Slavia Praga dentro da sua liga, né? O Arsenal hoje é top 3 times do mundo, isso aí é indiscutível. Se não for o melhor hoje em termos de futebol jogado. Tem o Bayern de Munique ali também, que tá avassalador, né, e tudo mais. Mas, cara, o Arsenal tá impressionante, pô. O Arsenal nem gol leva também, velho. É bizarro o que os Gunners é. estão fazendo aí, viu? E só um detalhe aqui, o único jogo do Slavia em casa foi 2-2 com o Bodo Glimt, tá? Ele não conseguiu vencer um time que é ali do nível dele, né? Era um jogo para vencer. Uhum. E aí perdeu da Inter fora e segurou a Atalanta 0-0, mas foi um jogo que a Atalanta perdeu muitas chances, tá? Pois é. A Atalanta Ó, criou contra o Bodo bastante. Glimt, a gente consegue ter até um parâmetrozinho legal. Era um odd 1,90, tá? Ali, então realmente era para ele ter ganho. E o O Arsenal, Arsenal velho, olha. aqui que não perde, Bizarro, né? né? Sequência de 9 vitórias consecutivas. Né? Se a gente pegar aqui, ó, muitas vitórias por 2-0, inclusive, né? O placar mais habitual dos jogos do Arsenal. Ganha muitos jogos sem tomar gol. Na última rodada meteu 4 em casa no Atlético de Madrid. E se a gente for ver um jogo fora aqui nessa Liga dos Campeões, né? Pra gente ter um parâmetro, ele venceu o Bilbao por 2-0, que é um jogo mais difícil do Sim. que o próprio Slavia Praga. Então, eu acho que eu acho que é uma das melhores, tá? Confiar Uhum. no Arsenal aí nesta terça-feira de Champions League, ó, 2-0. E aí vou trazer uma curiosidade, né? Porque a gente não pode usar isso como parâmetro. Mas as equipes se enfrentaram em 2021 pela Liga Europa e o jogo na Tchequia foi 4-0 pro Arsenal, tá? E o Arsenal naquela época era mais fraco do que é hoje. Bom, vamos dar uma olhadinha aí nas odds, por quê? A gente tem uma cotação de 1,27, que assim, tá justo, tá? Não é um primor de odd, né? Mas, cara, eu acho que é das mais confiáveis. O Arsenal tá uma coisa inacreditável, né? E aí eu vou além, tá? Eu acho que é até perigoso você pegar, por exemplo, o handicap, pegar um total de gols, porque o É, Arsenal ele é um pouco econômico, né? A maioria das vitórias do Arsenal foram 2-0 nessa temporada. E ele não leva tantos gols. Pô, o Arsenal levou 3 gols em 15 jogos em 2025, 2026, tá? Nessa temporada. Então eu teria muito pé atrás de você pegar um over goals, um gol do Slavia Praga. Eu acho que é jogo para 1-0, 2-0 Arsenal. Meu palpite é isso aí. Então eu ficarei com a vitória dos Gunners.
Dois gols do Arsenal paga 1,40 também, odd interessante. Bom, vamos para Juventus e Sporting, tá? Juventus que trocou de técnico, deu uma melhorada, tá vindo de 2 vitórias seguidas, né? Vinha de derrotas consecutivas. Na Liga dos Campeões, muitos gols, né, nos jogos da Juventus. A Juventus aí tem 13 gols, né, em 3 jogos, média acima de 4. E o Sporting tem aí 2 vitórias e uma derrota. Tá? Venceu jogos em casa, né, contra Karabag e Marseille e perdeu fora de casa. Vamos colocar aqui os jogos tanto de Juventus como de Sporting, né, pela Liga dos Campeões. Juventus perde do Real por 1-0, vendeu caro, empatou fora com o Villarreal 2-2 e empatou com o Borussia Dortmund por 4-4. Ainda não venceu, tá? Então é um jogo decisivo para a Juventus em busca da classificação. E o Sport, né, como eu disse aqui, ele na Liga dos Campeões venceu o Marcelo no jogo que ele teve jogador a mais, então isso acabou ajudando, 2-1. Perde do Napoli por 2-1 e vence o Kairat por 4-1. É o seguinte, a Juventus, ela não está fazendo um primor de temporada, não só na Champions League, né? E realmente, na Champions ela teve jogos complicados, velho, mas dava para ter ganho uma. Pelo menos contra o Borussia em casa ou fora contra o Villarreal, dava para ter arrancado uma vitória em um desses 2 jogos. Teve mudança de treinador, que eu acho que é um ponto importante que você já destacou, né? Tem pela frente o Sporting, que você mais uma vez destacou muito bem, Fábio, e aí eu vou trazer o contexto. Contra o Olympique de Marseille, por exemplo, ele estava perdendo em casa de 1-0, e aí o Olympique teve um jogador expulso. E depois disso, o Sporting vira o jogo, tá? E lá no Campeonato Português, ele é vice-líder com 8 vitórias, um empate e uma derrota. Só que o Campeonato Português é muito fraco. O Sporting sobra muito, né? E aí, as derrotas que o Sporting teve nessa temporada foi justamente contra adversários que a gente pode colocar meio que um nível da Juventus. Foi contra o Napoli e contra o Porto em casa pelo Campeonato Português. Então, essa sequência muito positiva do Sporting ilude um pouco. Você tem que contextualizar. A maioria foram contra jogos de times fracos. E por isso eu também confio um pouco mais na Juventus, tá? E eu acho que é um jogo que a odd é interessante. Tem uma oddzinha interessante aqui, né? Por exemplo, diferente de Napoli e a Eintracht Frankfurt, que a odd é 1,6, aqui você já tem uma odd 1,9. Então, dá para você brincar melhor, digamos assim, né? Se proteger mais. Você pode pegar um dupla hipótese com gol da Juventus. Você pode pegar um empate no aposta, né? O empate no aposta está beirando 1,5, tá 1,40 e pouco, se eu não me engano. Depende da casa que você tiver, né? Então eu gosto por causa das odds desse jogo, tá? Eu tô mais confiante aí, de fato, do lado da Juventus. Meu palpite é que ganha, apesar de existir um risco na vitória seca, né? Mas eu acho que a mudança de treinador ajudou bastante. Eu tenho confiança na não derrota, tá, da Juventus, e como os jogos da Juventus são movimentados, né, um dupla com gol eu acho aí que pode ser uma melhor sugestão aí para esse confronto, né? Mercado de gols, leitura para no máximo um gol de cada time, tá? Se a gente for ver 2 gols aqui, odds bem altas, tanto para Juventus como para Sporting. Bom, vamos agora para Tottenham e Copenhague. Temos mais um jogo que temos um favorito claro, né? Odd baixa aí 1,33. A equipe do Tottenham tem 1 vitória e 2 empates. A vitória foi em casa contra o Villarreal e o Copenhague não venceu, tá? 1 empate e 2 derrotas, tomou 8 gols, tá? Em 3 jogos. A equipe do Tottenham não fez muito, tá? Fez 3, fez até menos gols que o próprio Copenhague. Cara, a grande questão é que o Tottenham caiu um pouquinho de rendimento. A gente já tem até uma estatísticazinha ali que a gente fez logo de cara no Score Tabs, que nos últimos 5 jogos ele só tem 1 vitória. E são 3 derrotas, né? Incluindo em casa para o Aston Villa. Isso está me fazendo deixar com certo receio a favor do Tottenham. Apesar de ser um adversário acessível, né? A gente está falando de um Copenhagen, que ele é o maior clube da Dinamarca, porém ele está em 4º lugar no campeonato dinamarquês, tá? Ele não faz uma temporada lá, grandes coisas, dentro das suas proporções, né? Então, assim, vai ser muito estudo de ódio aqui, tá? Muito estudo de ódio. Porque claramente é um jogo que a gente vai pender única e exclusivamente para um lado, né? A gente tá falando de um Tottenham que é muito superior. O Tottenham jogos com poucos gols, tá? Tirando esse jogo contra o Bodo Glimt, que foi 2-2, 0-0 com o Mônaco, quebrou muita gente esse jogo, tá? Era expectativa ali de pelo menos 2 gols, não saiu gol, e venceu o Villarreal por 1-0. Mas em tese o Copenhague é mais fácil, né, do que os outros adversários, né? Talvez ali o nível do Bodo Glimt, mas é um jogo mais acessível, né? E a gente pegar o Copenhague, né, ele tomou na rodada passada 4 em casa do Borussia, tá? Aí perde do Karabag e consegue um empate até bom contra o Leverkusen, mas ele tomou pelo menos 2 gols em cada um dos seus jogos. A grande questão que eu gostaria aqui de dar uma destacada, eu tô até querendo puxar aqui quais são os confrontos, velho. Porque a tabela do Tottenham até agora ela foi relativamente fácil na Champions, né? Ela não pegou ninguém do pote A. Tá? Foi Villarreal, quem foram os outros? O Mônaco e o Bodo Glimt. Ele ainda vai ter pela frente, PSG fora,
ele ainda vai ter Dortmund, ainda vai ter a Eintracht Frankfurt fora. Então é um jogo que ele tem que ganhar, tá? Ele tem que ganhar esse jogo aí. E, cara, a odd é baixa, assim. Por exemplo, eu confio mais no Arsenal pagando 1,28 do que no Tottenham pagando 1,33, tá ligado? Eu sempre gosto de fazer esse comparativo para tentar enxergar as melhores do dia. E eu acho que o Arsenal, por exemplo, é mais valioso do que aqui. Passa muito mais confiança. A gente tá falando do Tottenham que vem de 12 derrotas seguidas, que só tem uma vitória nos últimos 5 jogos, mas é em casa, pelo menos, né? Então, assim, é mais um desses jogos que é ir safe. É ir safe. Mas eu ainda colocaria abaixo do Arsenal, tá? Para um bilhete, né? Para quem quiser pegar uma aposta de cada jogo, eu iria na vitória do Tottenham. Quem quiser ir no mercado de gols, 2 gols do Tottenham também acho que tem valor, Sim. tá? O Copenhague toma muito gol, né? A gente viu que ele tomou 2 gols em todos os jogos, pelo menos, né? E tomou 4 do Borussia, que eu acho que é um parâmetro aí em relação ao Tottenham. Ainda mais o Tottenham em casa, precisando da vitória. Eu acho que é uma das melhores pedidas do dia. Ou a vitória do Tottenham, ou 2 gols dos Spurs. Bom, tem esse jogo aqui, Olympiacos e PSV. O PSV tá bem, viu? Vem de uma sequência boa de vitórias seguidas. Vamos colocar aqui a situação das equipes na Liga dos Campeões. 16º, 4 pontos, um empate, uma vitória e uma derrota, marcou 8 gols, sofreu 6. Olympiacos tá ali, né? Quase na lanterna, um pontinho, um empate, 2 derrotas, tomou 8 gols, só marcou 1. Cara, eu vejo muito valor aqui no PSV, tá? As odds estão até dando um favoritismo para a equipe do Olympiacos. Vamos só pegar jogos em casa e fora, né? Tanto de Olympiacos e também de PSV, para a gente ter um parâmetro interessante. Ó, vamos lá. Últimos jogos do Olympiacos como mandante, tá? Ele não perdeu. Por isso as odds também estão parelhas. Mas campeonato grego, tá? Sim. Jogos aí pelo campeonato grego. Pela Liga dos Campeões, ele ficou no 0-0 com o Pafos, que é um dos times também que estão na parte de baixo. Então, deve ter dificuldades nesse jogo contra o PSV, que vem sendo um time que marca muitos gols, tá? Botar aqui a campanha de visitante. Nos últimos 5 jogos, ele marcou aí gol em todos como visitante. Marcou gol no Leverkusen, que é um parâmetro, né, pela Liga dos Campeões. Fora de casa contra um adversário mais difícil do que a equipe do Olympiacos. Ó, seguinte, é um duelo do vice-líder grego contra o vice-líder holandês. Obviamente, a liga grega ela é mais fraca do que a holandesa. Só que eu acho que são duas equipes meio que no mesmo parâmetro dentro das suas realidades, digamos assim. Porque o PSV ele sobra muito em relação a outros clubes ali do futebol holandês, tá? Então são semelhantes. É muito difícil você cravar um resultado final nesse jogo. Do lado do Olympiacos, eu acho que a gente pode relativizar um pouco esse início ruim na Champions, mas ele já teve os 2 jogos mais difíceis dele, tá? 2 clubes do pote A fora de casa. PSG e Arsenal. Pegou pedreiras aí. O vacilo foi empatar em casa com o Pafos na estreia. Era para ter ganho aquele jogo, né? E tem pela frente um PSV que vem de uma grande vitória na Champions, contando um pouquinho com a ajuda ali de expulsão, né? Então, assim, cara, eu acho que é muito difícil parametrizar. A gente pode ir lá para as odds, já dá para ver aí também, né? Que é praticamente a mesma odd aí da. Vamos lá rapidinho nas odds, só para dar uma. Aí, a odd da vitória dos times é praticamente a mesma, 2,55 e 2,70. Difícil pra caramba cravar, tá? Agora, em contrapartida, pro ao vivo isso acaba sendo muito positivo. Porque se você tiver a oportunidade de acompanhar esse jogo, se você vê que tá tendo uma disparidade técnica em tempo real, você já pode pegar ali um dos gols de um dos 2 times, algo assim do tipo, né? Eu acho que até pro pré-jogo o gol está bom, né, Fábio? Se a gente vê aqui o 1,5 já tá 1,21, tá? É mais do que a média que a gente vê aqui É, no na jogo de Champions, Liga né? dos Campeões. Né? E gol de um dos times, o ambas marcam bateu nos 3 jogos, tá? Do PSV. Ele marcou e sofreu em todos. Né? 1,25 um golzinho do PSV e 1,22 o gol do Olympiacos. Mas eu confio mais no PSV, tá? Acho que o PSV vai deixar pelo menos um gol. Pra mim é isolada para esse jogo, né? Seria esse gol da equipe do PSV. E o ambas tá pagando, vamos ver aqui, o ambas tá pagando 1,57, ó, de Eu acho boa. interessante, tá, velho? Para uma aposta simples aí, esse ambos marcam uma boa pedida. Bom, temos jogão, tá? PSG e Bayern, né? 2 equipes que estão bem na temporada. Na classificação também estão bem, né? Primeiro contra segundo, né? Líder contra vice-líder. Venceram todos os jogos. Um marcou 13 gols, outro marcou 12. O PSG sofreu 3, o Bayern sofreu 2. São duas equipes que são muito parecidas até em termos de contexto ali das suas realidades, né? São 2 times que sobram em seus respectivos campeonatos e que chegam como favoritaços.
O Bayern de Munique, 100% de aproveitamento. É uma coisa impressionante, o time ganha de todo mundo. O PSG já teve alguns tropeços aí ao longo da temporada, né? Já teve derrota para o Marseille, já empatou jogos lá também no Campeonato Francês, contra o Estrasburgo. Teve mais, né? Teve mais. O Lorient, não Lorient, né, foi? na rodada Lorient, passada. recente. Mas, cara, quando chega a Champions League, né, velho? É outro contexto. Eu não me arriscaria em resultado final. Apesar de que, se eu pendo mais para uma não derrota, eu vou usar esse mesmo que você usou, do Bayern. Eu acho que o Bayern não perde. Mas é um jogo que pode muito pender para o empate. E aí eu prefiro focar em gols nesse jogo. Esse jogo é a cara de um 2-2, 3-2, 3-2 para um dos dois lados, 4-2. Acho que é por aí. É isso. Campanha do PSG, né? 4-0. Venceu o Barcelona fora 2-1 e meteu 7 no Leverkusen, tá? Campanha do PSG na Liga dos Campeões. Já a equipe do Bayern, né? Nos seus 3 jogos, ele faz 4 no Bruges, faz 5 no Pafos e faz 3 no Chelsea. Marcou pelo menos 3 gols em cada um dos seus jogos. Aqui é mercado de gols, não tem como ser outra coisa. Concordo com você, eu acho que um dupla hipótese do Bayern tem valor, tá? Eu acho que o Bayern não perde, um time que sequer empatou ainda no ano. Eu acho que o empate é um resultado, inclusive, até o mais provável para esse confronto, mas é o PSG do outro lado, que venceu o Bayern na Copa do Mundo de Clubes, a gente lembra, né? Na semifinal. Exatamente, velho. E aí, por isso, eu prefiro focar em gols, tá? É mais um jogo que pro ao vivo pode ser interessante. Se você observa ali, pô, um dos dois times começou muito superior ao outro no primeiro tempo, tu já pode pegar o gol de um deles no primeiro tempo, por exemplo, tá? Porque a linha de gols, ela acaba sendo muito esticada, né? Para você pegar gol de um dos dois times na partida, a odd é muito baixa. Só se decorrer muito tempo para você pegar isso no ao vivo. Para o pré-jogo, pô, eu ficaria ali com o ambas marcam, tá? Até porque aquela leitura, o mais de 2,5 gols, pô, para ser 3-0 para um dos dois é difícil. Eu acho que o ambas marcam é mais provável, tanto que a odd é mais baixa, né? Entre um 3-0 para um dos dois lados e o 1-1, eu acho que o 1-1 é mais provável. Então eu fico com ambas marcas. E em relação à defesa, né? Eu acho que a defesa do Bayern tá mais segura do que a do PSG, tá? O PSG vem levando muitos gols, até de times inexpressivos. Então acho que o gol do Bayern vai sair. O PSG em casa tende também a marcar, né? Dificilmente passa em branco. Então é isso. Ambas, ou 2,5, enfim. Ou resultado final fugiria, mas se é para palpitar, quem não perde, eu acho que o Bayern não perde. Bom, vamos para Bodo e Mônaco, tá? É um jogo aqui do 26º contra o 27º, ainda não venceram, 2 empates e uma derrota para cada um. Número de gols marcados semelhante e gols sofridos também, tá? Mas o Bodo tem uma média de gols maiores nos seus jogos. Eu acho que é jogo para gols, Matheus Montenegro, isso aqui. Jogo para gols, velho. Contextos muito distintos. Estamos falando de uma equipe que tem sido a mais forte da Noruega nos últimos anos, tá? O jogo que vai ser lá no Círculo Polar Ártico, tá? Nunca teve uma equipe tão ao norte, né, na história da UEFA Champions League aí. O time é vice-líder, tá, do campeonato norueguês nessa temporada. Tem o Mônaco que dentro da sua realidade ele não briga ali por título, né? Já faz um tempo que o Mônaco não monta uma equipe tão competitiva para brigar por título. Tá em 5º lugar no francesão, tá? Cara, e o Bodo, ele dá uma engrossada nos caldos, né? Assim, ele não pegou nenhuma pedreirona até agora. Ambas bateu não... em todas, tá? Pois é. E ele sofreu pelo menos 2 gols em todas também. Sim, pois é. Por isso que eu acho que eu ficaria com a mesma leitura que você fez, tá? Eu focaria em gols. Acho que o jogo é para gols, né? Vamos ver só a campanha do Mônaco aqui, né? Que teve um 0-0 com o Tottenham na rodada anterior da Liga dos Campeões. Vamos ver aqui. 2-2 com o City em casa e fora tomou 4 do Bruges, tá? Esse jogo dá um pouco de medo de confiar em dupla hipótese, por exemplo, do Mônaco. Confio não. Cara, em termos de dupla hipótese, eu confio mais até no Bodo mesmo, tá, velho? É porque, assim, em termos de nome, pode ser que a galera bata o olho e pense, pô, Mônaco contra Bodo Glimt. Mas, velho, o Bodo, ele já vem sendo um time chato aí a nível europeu, já tem umas temporadas, tá? E ainda mais em casa, com esse contexto de, pô, deslocamento muito grande para a equipe adversária, condições climáticas também distintas, né? Mais frio lá também. Acho que tudo isso pesa, tá? Eu prefiro focar em gols, mas eu acho que o Bodo não perde esse jogo. Cara, o Mônaco, nos últimos 8 jogos, ele só tem 2 vitórias. Ele vem de derrota em casa para o Paris FC, lá no Campeonato Francês. Então, se for até para escolher gol de um dos dois times, dupla hipótese de um dos times, eu fico com o Bodo. Mas eu acho que é jogo para gol, jogo movimentado. Meu palpite é empate com gols. 1,5 aqui paga pouco, né? Linha esticada, 1,14. Teria que ir ou no mais de 2,5, né? Vamos ver o mais de 2,5 aqui, a linha de gols, tá 1,50, tá? 1,50. Pô, e ambas marcam 1,44. Né?
É boa também. Eu gosto do dupla com gol do Bodo, tá? Como eu disse, eu acho que o Bodo não perde, não. Mas esse ambas marcam também. É porque tá justa a odd, né? Não é uma odd boa. Isso que me faz deixar com o pé atrás, assim, de recomendar essa. Mas eu acho que é a mais plausível de bater. Esse jogo eu até fugiria de resultado final, acho que gols é Mais confiável. mais confiável. Sim. Eu ficaria no mercado de gols. Bom, temos um outro jogaço, né? Liverpool e Real Madrid. O Liverpool voltou a vencer, né? Vinha de uma sequência de derrotas seguidas no campeonato inglês. Venceu o Aston Villa 2-0. Fazia tempo que o Liverpool não Finalmente, hein? tomava gol. 7 jogos seguidos ele vinha, né? Levando gol. Ó, é o quinto contra o 10º, tá? O Real tem 3 vitórias em 3 jogos, marcou 8, sofreu 1. A equipe do Liverpool tem 3 jogos, 2 vitórias, 1 derrota, marcou 8, sofreu 4. O Liverpool Mas vinha de 10 jogos seguidos sofrendo gol, tá? isso. É bizarro. É, velho, eu ainda confio mais no Real Madrid. Eu acho que é uma leitura Eu parecida com também. a de PSG e Bayern, tá? Jogo difícil de cravar resultado final, só que eu confio mais na equipe visitante até, né? É um time mais sólido, tá dando mais resultado. Em termos teóricos, você pode até colocar no mesmo nível, né? Eu até diria que em termos teóricos o Liverpool é melhor. Só que é aquela coisa, mudou muito para essa temporada, né? E a internet ruim de Faberman, ó, dá o F5 aí. Tá um O F5 time, aqui. o time do Liverpool, ele em termos teóricos é, pô, muito bom. Em termos de reforços, foi o que melhor se reforçou nessa temporada. Mas não tá performando muito bem, né? Não à toa, nessa sequência recente e ruim que o time teve, 7 jogos, ele teve 1 vitória e 6 derrotas, chegou-se a cogitar a demissão do Arne Slot até, né? Começou a entrar em pauta esse tópico aí, que não é muito convencional, tá? Não é muito convencional. O Liverpool, inclusive, na sua história, teve pouquíssimos treinadores, né? Então, enfim, deu para perceber que eu tava enrolando porque você tava ajeitando aí, né? É isso, mas eu acho que é jogo pra equipe do Real não perder, tá? Assim, tudo Uhum. bem, o Liverpool vem de uma vitória, joga em casa, mas eu acho que o Real passa mais confiança, né? O Real que perdeu um jogo pro Atlético de Madrid, né? A única derrota no ano, venceu o Barcelona. Mas eu também gosto de gols nesse jogo, tá? Eu acho que esse jogo aqui é para mercado de gols. Ó, o Real Madrid tem 6 jogos como visitante na temporada. Só contra o Getafe foi 1-0. Todos os outros 5 ele marcou pelo menos 2. Até na derrota para o Atlético de Madrid, por 5-2, ele deixa 2 golzinhos. Então é um ataque Isso. muito forte, né? Ó, empate ao Real 1,50. Vamos pro mercado de gols aqui, né? O mais de 2,5, 1,44. E o ambas marcam tá 1,36. Quanto é que tá o mais de 1,5 do Real? Vamos Tá lá. uma odd alta, acredito eu, né? Deve ser alta. 1,72. Não, Não, pera, isso é gol no no primeiro primeiro tempo. tempo aqui. Aí, ó, 1,80, tá até 1,80. maior. Cara, eu acho que vai bater, tá, velho? Eu tô mais pro Real, como eu disse, né? Meu palpite aqui seria 2-2, 2-1 Real. Mas é o Eu acho que é um Liverpool, jogo né? por Eu aí, também tá? acho É o que Liverpool. Mas em defensivamente o Liverpool casa. não tá bem, tá? Eu não duvido ser 3-2 Liverpool, por exemplo. Eu prefiro focar em gols também. Eu prefiro focar em gols. Eu acho que esse jogo é ambas, tá? O Ambas marcam, Real. boa. O Liverpool tem um ataque forte, né? Até quando perdeu boa parte dos jogos, deixou gol, né? Nessa sequência ruim. Então, eu confio mais aí no mercado de gols, mas se você quiser arriscar num dos dois, eu arriscaria mais no Real Madrid. Bom, temos aqui Atlético de Madrid e União Sanguilos, tá? 19º contra 24º, um jogo decisivo para o Atlético de Madrid, que perdeu 2 jogos dos 3, assim como o time belga. Jogos de gols, né? O União sofreu 9 já, o Atlético sofreu 8. Defesas vazadas. E a gente tem aqui uma sequência de últimos jogos. Do Atlético deu uma melhorada, tá? Ele vinha patinando, mas vem de 2 vitórias consecutivas. Venceu Betis e Sevilha, tá? Sem sofrer gol. Se recuperou dessa goleada na rodada anterior pro Arsenal. Cara, é mais um time aí que deu azar de já pegar uma tarefa complicada no início, né? Ele pega Liverpool e Arsenal. Fora de casa, os dois, nesse início do UEFA Champions League, né? Agora sim, os 2 jogos fora, como eu disse. Ó, em casa aqui, meteu 5 no 5-1. Ele ganhou todas em casa na temporada, no Atlético de Madrid. E vem de 2 vitórias consecutivas também, tá? Contra Betis e Sevilha. 2 joguinhos difíceis, né? Os 2 times lá de Sevilha. Ele venceu por 2-0 e 3-0. Então tá passando mais confiança, tá? E do lado da equipe belga, a gente tem que contextualizar um pouco. O time ainda é o líder, inclusive ele era. Ainda é o líder lá do campeonato belga. Só que quando ele pegou jogos difíceis, contra Inter de Milão e contra... Foi Newcastle, foi o outro adversário? Isso. Acho que foi, né? 4-0 os dois, pô. E assim, você pode até pensar, pô, em casa, ele meio que joga fora de casa, né? Porque o estádio dele não é apto para receber jogos da Champions. Ele tem que jogar no estádio do Anderlecht. É na mesma cidade. Mas, enfim, para você ver como ele acaba performando mal, né? Ele ganhou 3-1 do PSV, não foi, velho? Na primeira rodada, né? Foi o resultado, a única vitória até agora. Bom, é isso, né? Liga dos Campeões analisada, né? É a competição que a gente vai As odds, focar pô. nesta.
nesta terça-feira. É isso, né? Só as odds aqui, a vitória do Atlético, né? Eu acho que não tem outra pedida para esse jogo. Pois é, que assim, é uma leitura muito parecida com a do Arsenal, tá? Eu acho que você pode, assim, para mim, as três mais confiáveis, né, mais seguras. Champions League é difícil, tá, galera? Porque as odds são muito justas. Vitória do Atlético, vitória do Tottenham e vitória do Arsenal. São as três que eu mais gosto. Eu confio mais em Atlético de Madrid e Arsenal, porque são dois times que passam mais confiança hoje do que os Spurs. Muito bem. Mercado de gols aqui, né? 2 gols do Atlético de Madrid, que também é uma opção interessante, paga 1,30. Tá? Quem quiser uma odd maior, né? Duplar com vitória e pelo menos 2 gols do Atlético, fica à vontade, mas vamos na segurança, né? Vamos na vitória dos colchoneiros. Bom, é isso. Né, analisamos aí os jogos desta terça-feira de Liga dos Campeões. Vamos agora para o nosso bilhete, né? Matheus Montenegro já entregou aqui, né? Ele não esperou a gente chegar, ele já disse qual seria, mas enfim. Vitórias de Atlético de Madrid e vitória do Arsenal, né? Dá ali uma odd em torno de 1,65, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da sua casa de apostas, né? As odds também podem variar até o início das partidas, mas é o que a gente considera mais seguro aí para essa terça de Champions. Perfeito, Fábio Armando. É isso. Uma terça-feira recheada de Champions Isso. League, 9 jogos. A gente vê muitas partidas aí com oportunidades boas em gols. Inclusive, a última rodada de Champions League parece que foi um dos recordes, né? De total de gols aí. Foi um monte de jogaço movimentado. Champions League, historicamente, tem essa tendência, né? Naturalmente. Então, fica muito ligado nisso aí. E se for para focar em vitória dos times, eu só focaria nesses três que a gente destacou: Atlético de Madrid, Arsenal e Tottenham. A gente não botou o Tottenham na conta porque é um time que não vem num momento tão bom assim, vem de 2 derrotas seguidas, então eu teria um pezinho atrás maior. Mas você não precisa ficar preso ao bilhete pronto, a gente sempre bate nessa tecla. O foco é as análises, tá? Tanto que tem aí também o palpitão, né, Fábio Hermano? As melhores de cada jogo. Vamos lá. Napoli e Frankfurt, ambas, Olympiacos e PSV, né? O gol do PSV. Ou ambas também, né? Atlético de Madrid e União Saint-Gilloise, o Atlético vence. Tottenham e Copenhague, os Spurs vencem. Bodo e Mônaco, pelo menos 2 gols no jogo. Também temos aqui dupla com gol da Juventus, no jogo contra o Sport, vitória do Arsenal, ambas em Liverpool e Real, ambas também em PSG e em Bayern. Para não ficar em cima do muro, né? A gente já falou aqui, acho que Real e Bayern não perde, tá? Apesar de jogarem fora de casa, eu confio neles para não perder, pro dupla hipótese de ambos. Bom, é isso, Matheus Montenegro. Missão cumprida nesta terça. Conhece? Itabaiana? Xiii, acho que é a primeira vez que você erra, hein? Chivas? Foi perto, foi perto. Itumbiara. Ah, Itumbiara. De Goiás. Ó, tem uma estrelinha aqui. O Itumbiara foi campeão goiano em 2008, eu acho. Denilson jogou lá. Túlio Maravilha também. Fica a informação aí pro apostador. Tamo junto, meus queridos. Um forte abraço. Muito bem, só recado de sempre, tá? Se inscreva, deixa o like aqui, comente, super importante o comentário de vocês, ajuda a YouTube a entender que esse conteúdo é relevante, ele recomenda para mais pessoas, né? E também vai lá no Score Tabs, tá? Análises completas de todos os jogos lá no Score Tabs para você se informar mais, melhorar seus critérios e melhorar também a sua assertividade. Valeu, Matheus, tamo junto, Fábio, até a próxima. Tamo junto, forte abraço.